Boa noite, amada igreja do Senhor. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus, na casa do Senhor? Digam amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, para aprendermos mais dEle, para crescermos mais um pouco na sua presença. Nós temos um tema hoje, unidos no propósito, firmes no amor. Glória a Deus, culto de casais. Mas como sempre falamos aqui, não é só para casais, é para todos nós. Palavra que é para todos nós. Deus une propósito. Eu peço que a pastora Franho leia Romanos 8, 28. Por favor, leia e depois ore ao Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua presença, a nos dirigires, a nos congregares e reunidos estamos aqui, depois de termos tido 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores agora, Pai. Capacita-nos, unge-nos para que possamos receber essa palavra tremenda que com certeza já colocaste no coração da tua serva, nossa pastora Nailfer Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já nos colocamos à tua disposição para viver e praticar essa palavra em nome de Jesus, amém. 8, 28. Romanos 8, ali está 6, mas é 8. A irmã esqueceu o óculos. Brincadeira. Romanos 8, 28. Diz assim em outra versão: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos falar de amor, tanto de amor. O amor aqui que realmente consta para as nossas vidas é o amor de Deus, porque sem o amor de Deus não tem como a gente ter um amor genuíno pelo nosso cônjuge, pela pessoa que está do nosso lado. E o propósito que Deus fala é o propósito que Deus nos une. Mais do que romance, Deus quer propósito na nossa vida. Deus não une ninguém por romance, né, irmãos? O amor é uma escolha, a gente escolhe amar, mas o propósito de Deus permanece. Eu fui analisar com relação ao propósito. O propósito tem a ver com compartilhar. É algo muito interessante. Propósito tem a ver com compartilhar. Propósito não pode ser egoísta. Deus nos dá um propósito. Deus não fez eu e meu marido um para o outro, nós nos escolhemos um ao outro, para nós vivermos numa bolha isolada, porque nós somos escolhidos, nós somos um casal, então a gente tem que viver numa bolha e não ter, não, nós temos um propósito, Deus nos deu um propósito. No caso, o nosso propósito é pregar a palavra de Deus, é fazer valer a palavra de Deus na nossa vida, não só no púlpito pregar a palavra de Deus, irmãos, a gente prega com a nossa vida, onde quer que nós estejamos. Você é um instrumento de Deus, um testemunho de Deus, onde quer que você vá. Eu não sou, o que me referenda como mulher de Deus, não é eu pregar aqui no púlpito, é também, mas não é isso que me referenda como mulher de Deus, mas sim o meu testemunho, porque Deus fala que as pessoas irão me conhecer pelo frutos, que os frutos têm a mim, o amor que eu tenho de um para com os outros. Não, então, não é só o propósito um para com o outro, é compartilhar, não tem a ver com egoísmo. É da natureza da vida compartilhar. Vamos analisar isso aqui. O sol, ele não brilha para ele mesmo. Eu vi esse exemplo, eu achei tremendo. Sobre compartilhar, sobre propósito. O sol, ele não brilha para ele mesmo. As flores não cheiram para elas mesmas. A água, ela não serve a ela mesma. Elas estão sempre, a natureza, a vida foi feita para compartilhar. O propósito da natureza é compartilhar. O propósito do ser humano não foge disso. O que você traz como essência, você consegue transportar, transmitir para os outros. Junção do seu talento com a necessidade dos outros, necessidade do mundo. Junção do talento que Deus me deu para com os outros. Não é para mim, não é só para o meu marido, não é só para os meus filhos. Deus compartilhou o que, irmão? A própria vida dele, ele se entregou por nós. O propósito de Deus não foi ser eles como Deus, eu sou Deus, então eu vou viver no meu céu, e o pessoal que se lasca aqui na terra. Não, ele
compartilhou. Ele tinha um propósito de morrer por nós. Ele deu a sua própria vida em favor das nossas vidas. Então, ele tinha um propósito. Como nós temos um propósito, sempre tem a ver com servir. O que você faz que você é capaz de servir com isso? De ajudar alguém com isso? De impactar algo com isso? Então, nós somos feitos para compartilhar. Então, nós temos um propósito como casais, como irmãos, né? Aqui eu estou falando para casais, irmãos, mas pegue para a sua vida como irmão em Cristo, como uma pessoa que, como pai, como mãe, como irmão, tanto de sangue quanto irmão em Cristo, no seu trabalho, em tudo, a gente tem um propósito de Deus. E como nós vimos aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Glória a Deus, eu também amo o Senhor. Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o meu propósito, é o propósito dele. Não é o meu propósito, não é o que eu acho, não é o que eu quero. É o propósito de Deus para a minha vida. Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados para uma vocação, por um propósito. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, firmes no amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso propósito aqui na terra, de fazer valer a vontade de Deus. O casamento, ele vai muito além do amor que nós pensamos como casal. Ele vai, sim, ter o propósito de Deus nas nossas vidas. É para isso. É propósito de Deus para as nossas vidas. É porque, às vezes, as pessoas, falar mais assim, tanto nós como já somos casados há muito tempo, outros são casados há menos tempo, outros almejam casar, ainda tem um desejo de casar, de se unir com alguém. Mas você tem que entender, tanto você que é solteiro quanto você que é casado, que às vezes as pessoas só querem sentir os fogos de artifício, né, por alguns meses. É tão bom sentir aqueles fogos de artifício, né, quando a gente está apaixonado, quando a gente se conhece, que tem aquele negócio aqui dentro da gente que parece que vai explodir o peito. Isso, irmão, se a gente vivesse assim, a gente não aguentaria. Por isso que o amor é aperfeiçoamento desse tipo de sentimento. Porque o amor, ele permanece. Fogos de artifício, ele é muito bonito, mas ele acaba. Os fogos estão ali, puxa, é emoção, você vê aquele fogo de artifício ali, falando visualmente. Tá, acabou, mas ele vai acabar. Esses fogos de artifício que a gente sente vão acabar, irmãos. Não é que acabou o amor, pelo contrário, ele se aperfeiçoou. Ele ficou além do que os fogos de artifício podem te dar. As pessoas hoje só querem sentir os fogos de artifício por alguns meses, do que ter um compromisso para a vida toda. Tem um propósito de vida com aquela pessoa. Amor é uma decisão que você toma todos os dias. Agora, você acha que foi fácil para Deus nos amar? Deixar todo o esplendor da glória dele? Vamos fazer aqui a comparação. Deus compara o casamento com quem? Com ele e a igreja, não faz isso? Ele faz isso. Ele nos compara com ele. E ali você imagina Deus deixar todo o esplendor da sua glória, ao ponto dele falar assim: irmãos, não é fácil. Ao ponto dele falar isso: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele tinha um propósito. E ele não fez a vontade dele. Ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai dele. Assim somos todos nós, irmãos. Imagina se fosse possível, afasta de mim esse cálice. As pessoas não querem mais ouvir, ceder, não querem mais crescer juntos um com o outro, não querem mais amadurecer. A gente vê casamentos onde as pessoas casaram com meninos e meninas. Não tem mais relacionamento de maturidade. Hoje em dia, e principalmente essa nova geração, irmãos, nós temos a decisão de amadurecer. Amadurecer não é algo que acontece, com o tempo vai amadurecer, quando tiver acontecer isso, ele vai amadurecer. Irmão, amadurecimento é uma decisão que eu tomo na minha vida. A vontade é ficar jogando aqui videogame na frente da televisão, mas eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que pagar a conta. Eu decido amadurecer.
Não é uma coisa que... Tem gente que tem filhos, que é casado, tem filhos e é menino. Não amadureceu. Tem pessoas que, quando tiver filho amadurece. Não amadurece porque não quer amadurecer. Nós decidimos amadurecer. Nós decidimos que tipo de pessoa nós queremos ser. Quando o prazer imediato se torna prioridade, a tolerância à frustração desaparece. Ou seja, e onde não há frustração, não há profundidade. As pessoas não querem mais se frustrar. Nós vemos isso nas igrejas, né? Amém? As pessoas não querem mais pregação que seja para transformação, porque não querem ser frustradas. Cheguei como estou e permaneço como estou para o resto da minha vida, até Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, eu não vou, porque ele pensa que vai, mas não vai. Porque evangelho é transformação. Quando eu decido tomar uma decisão na minha vida de casar, de ter um compromisso, de ter um propósito com alguém que Deus me uniu para ter aquele propósito, às vezes eu converso com a Fran, às vezes a gente fala assim, amor, se a gente não tivesse conhecido, não tivesse casado, teria fogo vivo? Eu creio que não. Podia ser outra igreja, né? Mas fogo vivo não teria. Porque isso nasceu de um propósito que Deus colocou na nossa vida com um casal. Um propósito de Deus, e nós estamos aqui hoje, graças a Deus, vinculados com o Espírito Santo na nossa vida, por causa de um propósito de Deus. Irmão, não tem nada a ver comigo, com ele, no sentido se não, Deus age de outras maneiras. Mas essa igreja aqui foi o propósito de Deus na nossa vida. Então, nós temos um propósito com Deus. Então, nós tivemos muitas frustrações, mas por quê? Nós aprendemos a vencer todos os obstáculos na nossa vida. As pessoas não querem mais vencer obstáculos. Elas querem tudo de mão beijada. Não querem mais negação do eu, não querem mais nada. Nem como homem, nem como mulher, nem como casal. Nós vamos ver já sobre isso. Como eu falei aqui, o casamento não é apenas um vínculo emocional, mas um plano espiritual. Nós dois temos um propósito. Você que é casado tem um propósito. Deus não une pessoas por acaso, né? Ele une chamados. A gente sempre vê isso nessas frases de efeito tão bonitas, eu acho muito bonito realmente. Ele une chamados, destinos e propósitos eternos. Porque até na eternidade, nós todos, em nome de Jesus, todos que estão aqui, estaremos na eternidade juntos. E lá nós vamos lembrar quem nós somos. Glória a Deus. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de união de propósitos, do que Deus fez. Adão e Eva formaram o primeiro lar como uma missão. Propósito de Deus, Adão e Eva. Em Gênesis 1:28 fala sobre isso. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, deixei a terra, sujeitando-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede fecundos, povoai a terra. Propósito de Deus. Isaac e Rebeca, unidos por uma direção divina. José e Maria, unidos para cumprir o plano da redenção. Irmão, Deus tem propósito na sua vida. Porque eu sou apaixonada. Não consigo. Uma vez eu vi um exemplo de uma moça que falou assim, perguntaram para ela, você está apaixonada? Ela falou, estou apaixonada. Aí todo mundo, tá apaixonada. Ele falou assim, epa, mas só uma questão. Eu estou apaixonada, mas eu não vou ficar com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela é ruim para mim. Ela é ruim para mim, eu não quero isso para a minha vida. Não é uma paixão que vai fazer eu ficar com uma pessoa que me faz mal. Não posso. E ela não ficou com essa pessoa, porque essa pessoa não tinha um propósito na vida dela. Ia ser o quê? Um capacho de alguém? Ia viver uma vida ruim com alguém, porque eu tenho um sentimento no meu coração. Irmão, o coração é enganoso. Cuidado. Uma decisão errada é para toda a vida. Vai que tem um filho é para toda a vida, com a pessoa errada. Então, assim, Deus quer propósito na minha vida. Agora, para você que é casado, eu vou fazer uma pergunta, fica para você, depois você converse com seu esposo, com a sua mulher, sobre você enxerga seu casamento como uma missão de Deus? Depois vocês conversam em casa. Será que nós temos uma missão de Deus na nossa vida? Irmão, a missão de Deus. Mas Deus não me chamou para pregar, para não estou falando desse tipo, não. Estou falando de propósito de Deus na sua vida. Às vezes sua missão como pai, como mãe, é criar seus filhos dentro dos caminhos do Senhor. É fazer com que a palavra de Deus valha na sua vida, tanto na sua quanto da sua mulher. É uma missão de Deus.
Em vez de competição, Deus deseja cooperação e alinhamento na nossa vida, como casais. Nós somos cooperadores um com o outro. Nós temos que nos alinhar. Eclesiastes 4:9 fala assim, melhor é serem dois do que em um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É o propósito de Deus unir pessoas, irmãos. É propósito de... Agora não pensa assim, Deus está fazendo alguém especial para mim. Deus está preparando. Não, Deus não está preparando. Seja essa pessoa especial para alguém. Se você se torna... Eu vi um exemplo muito lindo, o filho perguntou para o pai, pai, como se acha uma pessoa especial? Ele falou assim, olha, não existe pessoa especial. Aquilo que você quer no outro, pega um papel, uma caneta e anote tudo o que você espera para a pessoa que você quer casar. Anote tudo. E seja essa pessoa que você escreveu tudinho. Seja essa pessoa especial. Nós nos tornamos especiais para alguém. Então, nós temos que viver o que melhor é serem dois. Deus tem um propósito na nossa vida como casal. Deus tem um propósito. Em vez de tentar mudar o outro, aprenda a somar forças. Às vezes a gente quer que o outro seja como a gente quer. Aprenda a somar, a conversar, irmãos. As pessoas não conversam. As pessoas impõem hoje em dia. Quando o propósito de Deus, a união permanece. O que Deus une, ninguém separe. Mateus 19:6. Deus a uniu. Deus nos uniu. Não separe o homem. Porque o homem pode separar, não pode? Pode, porque ele se separa. E tem fato, não vou entrar agora no mérito de fatores bíblicos que pode haver separação. Existem até pessoas que não concordam com a Bíblia, o problema é deles. Mas eu concordo com o que a Bíblia diz. Existem, mas o que Deus uniu, como é que a pessoa se separa? Fazendo o que não deve, depois um dia o pastor tempo desse pregou sobre isso. Então nós temos que viver o propósito de Deus, o que Deus uniu, não separe o homem. Casais que entendem o chamado de Deus para a sua união, perseveram mesmo em tempos difíceis. Não está ruim isso aqui, não deu certo. Incompatibilidade de gênero. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Existe renúncia. No casamento sem renúncia não é casamento. Tem gente que só quer o seu lado, só a sua vontade, só aquilo que você quer. Não, irmão. Casamento é união de casa em mente. Somos duas pessoas. Filipenses 2:2 vai completar e a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. No Senhor, viver a palavra. Viva a palavra de Deus como ela é. Casais firmados no propósito de Deus enfrentam as tempestades com fé. Acreditam no Senhor. É isso que Deus quer. Casais que entendem que foram unidos por um propósito eterno. O que eles fazem? Oram juntos, sonham juntos, servem a Deus juntos e crescem juntos. Quando a gente tem um propósito com Deus. Exemplo de Priscila e Áquila, todos nós conhecemos. Priscila e Áquila, casal que servia juntos, em Atos você lê isso. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21, submissão mútua e cumplicidade. É isso que Deus quer na nossa vida, propósito como casal. O compromisso com Deus e um com o outro. Primeiro nós temos um compromisso com Deus. Ele está acima de todas as coisas. E se eu estou nele, meu casamento vai ser maravilhoso, porque eu vou ver a palavra de Deus como ela é. E um com o outro, nós temos que ter isso, com Cristo. Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Um lar que glorifica a Deus, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem sirvais, vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou a deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu falo eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu vou viver os preceitos bíblicos. Eu vou ver a palavra de Deus como ela é, não como eu acho que ela é. Porque se eu sirvo a Deus como casal, como marido, como mulher, do jeito que eu acho que deve ser, eu estou servindo a outros deuses. Eu não estou servindo como Deus está falando. Eu tenho que servir como Deus fala. Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito. Como também foste chamados num só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não está só no marido, não está só na mulher. Está em todos, está em toda a igreja, todos que querem viver o chamado de Deus, viver
um chamado à submissão do Senhor Jesus, é isso que Deus quer para as nossas vidas, no corpo de Cristo, irmãos. No corpo de Cristo. Eu conheci um casal que um vivia para o outro. Eles não se relacionavam, eles não estão mais aqui, mas eles não tinham relacionamento com as outras pessoas, eles viviam entre eles. Não tinham comunhão, não tinham... Que eu soube até que já até se separaram, até porque não tem como, né, irmãos? Então, tem que ter corpo de Cristo. Nós somos a igreja, a gente faz a igreja lá em casa, nós somos... Nem existe isso, irmão. Sem corpo não há igreja. Sem corpo não há igreja. 1 Coríntios 12 diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nós não somos apenas frequentadores de igreja, nós participamos de um corpo como casal. Nós somos exemplo para alguém, nós ajudamos alguém, a gente aprende com a vida de alguém, testemunho de alguém, nós aprendemos. E um casal com propósito busca a vontade de Deus. O casal precisa caminhar juntos espiritualmente, emocionalmente e nos sonhos do dia a dia. Andar juntos, firmes no amor, irmãos. Firmes no amor. Como permanecer firme no amor, mesmo em dias difíceis? Tendo a palavra de Deus no seu coração, vivendo a palavra como ela é. Lembrando que o amor é uma escolha. Amor não é, como eu falei, não é um sentimento. Não existe, irmão. Deus, ele é amor. Deus não é um sentimento. Ele é o próprio amor. Se Deus não está em mim, não tem como eu amar. Não tem como eu amar na totalidade. Não é uma emoção. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus quer na nossa vida, como casal também. É isso que Deus quer. Perdoando com frequência e com graça, na graça do Senhor, irmãos. Eu não vou ler os versículos porque senão se delonga muito, mas Efésios fala sobre isso. Cultivando o respeito mútuo, irmãos. A amizade, a cumplicidade, o conversar. Nós temos que ter isso, como já falamos aqui. O meu melhor amigo é o meu marido. Eu lhe conto tudo para ele. Não me isenta de ter pessoas que eu sou amiga, que eu tenho amigas, porque a amizade feminina é diferente da amizade de marido, né? Porque a minha amizade com o meu marido, ela é especial. É uma amizade que eu tenho com ele. Mas não me isenta, porque mulher pensa como mulher e não tem... qualquer dia eu vou pregar só sobre amizade. Isso é muito lindo. O que Deus fala sobre amizade na Bíblia é profundo demais. É algo que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos... mulher precisa ter amiga mulher, homem precisa ter amigo homem, porque tem coisas que, desculpe homens, mas o homem nunca vai entender. Nunca vai entender, porque o homem não passa por coisas hormonais que a mulher passa, não tem emoções que a mulher tem, não pensa igual a mulher, nunca vai pensar igual a mulher, e louva a Deus, porque a gente gosta de homem macho, tá, irmãos? Não gosta de homem frescurento, não. O negócio de homem é macho mesmo aqui, tá? Em nome de Jesus. Então, assim, um dia eu vou pregar sobre isso. Há um tempo atrás já comecei a fazer uma pregação, mas um dia que do Espírito Santo mandar, eu vou pregar sobre isso. Mas eu cultivo a minha amizade. Eu não tenho amizades, entenda amizade. Por exemplo, eu tenho amigas, saio com amigas, mas eu não saio com amigos. Eu não vou chamar aqui a Ed, Dudu, quero tomar um café, bora tomar... Irmão, sou até mal quando eu falo um negócio desse, uma coisa estranha na minha boca. Né? Porque eu não tenho uma amizade masculina, eu tenho amizade feminina. Assim como o pastor não vai chegar, bora, Andresa, tomar um café, bora, Celi, tomar um café. É estranho. Um homem é amizade, porque, irmãos, não tem como. Homem é com amizade com o homem. Vamos falar de futebol, vamos falar, não sei o que eu me falo, porque nem me interessa. Mas eu sei do que eu falo, né? Então, por isso que eu gosto, é bom. E louvo a Deus que meu marido ele me incentiva, porque ele sabe sobre isso. E eu louvo a Deus. Mas a minha amizade é meu marido. Ele sabe tudo da minha vida, ele sabe
quando eu estou bem, quando eu estou mal, ele sabe tudo, é minha amizade. Nós temos que cultivar isso. Existem casais que não cultivam mais isso no seu relacionamento. Não tem essa amizade. Um não sabe do outro, um não sabe da vida do outro, não sabe do sentimento. Existem casais que a mulher tem até medo de falar dos seus sentimentos, porque o homem é tão... A mulher tem que pisar em ovos para estar com o homem e vice-versa. Tem homem que tem que pisar em ovos para estar com a sua mulher, porque é uma situação ruim. Irmãos, isso não vem de Deus, não. Não vem de Deus, nós temos que cultivar isso. O amor, ele é maduro. O amor maduro é paciente, gentil e sacrificial. Nós temos que entender isso. Quando as emoções falham, o compromisso e o temor a Deus sustentam. Tem que ter Deus. Se Deus não estiver no relacionamento, irmão, sinto muito. Um casal dividido é frágil, um casal unido é fortalecido por Deus. Marcos 3,25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Temos que estar firmados. O marido tem que orar com a esposa. Quando eles oram, decidem juntos, crescem juntos em sabedoria. Fala isso em 1 Pedro, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, que é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, Isaac e Rebeca orando juntos por filhos, Priscila e Áquila, casal missionário, servindo um ao lado do outro. Casais que caminham unidos no propósito de Deus e permanecem firmes no amor de Cristo são exemplos vivos do Evangelho no lar. Esse tipo de relacionamento impacta filhos, amigos e igreja. É Deus se movendo. Nós precisamos desse vínculo na nossa vida, irmãos. O amor é essencial na nossa vida. O amor é o próprio Deus na nossa vida. É o que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos viver esse propósito, unidade com propósito, força e direção de Deus na nossa vida. Melhor é serem dois, como nós lemos ali. A desunião num relacionamento enfraquece o corpo de Cristo, enfraquece até o corpo de Cristo. Porque nós somos parte desse corpo, amém? Se eu sou desunida com o meu marido, ainda mais nós que temos uma responsabilidade maior, né, irmãos, como líderes, como pastores. Se a gente é fraco emocionalmente, se a gente é fraco espiritualmente, nós teríamos uma igreja abalada, fraca, desunida, porque a igreja, querendo ou não, é reflexo da sua liderança, em todos os lugares. Então, nós temos que estar unidos, fortes na presença do Senhor. Como ele fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, e vai falando. Nós temos que estar todos unidos no cabeça, que é o Senhor. Nós só somos completos em Cristo, porque nós temos um propósito com o Senhor. Aí sim, sem Ele nós não podemos fazer nada, irmãos. Muitos casais entram no relacionamento esperando que o outro os complete. Ai, metade, às vezes une uma laranja com limão, aí fica difícil, irmão. Não dá certo, né? Você me completa, irmão. Isso não existe. Não existe. Nós não podemos entrar num relacionamento com esse pensamento, porque eu vou me frustrar. A pessoa não pode me fazer feliz se eu não for feliz já. Se eu não for feliz, irmãos, eu tenho que ser feliz. Muitos casais entram no relacionamento esperando que o outro complete. Mas a Bíblia nos ensina que só Cristo pode preencher o vazio interior. Só encontramos identidade, valor e propósito em Cristo. Casamento não é fusão de metades, é união de inteiros. Eu tenho que estar inteira para me casar. João 15,5 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Eu não vou ser feliz num casamento porque alguém vai me decepcionar. Eu vou decepcionar o meu marido em alguns momentos, ele vai me decepcionar. Eu vou frustrar ele às vezes, a gente vai ter nossas diferenças. Vai existir, irmãos, eu tenho que ser completa em Cristo. Não espere ser metade de ninguém, não. Pelo amor de Deus, seja inteiro, vá para o relacionamento inteiro, seja feliz. Não espere que alguém te faça feliz, você já tem que ser completamente feliz no Senhor para você se casar, em nome de Jesus. Se você não é casado, busque agora ser inteiro, em nome de Jesus. Não espere no seu marido, não espere na sua mulher a verdadeira felicidade, porque você não vai ser.
Você vai gerar um esforço nele ou nela que é impossível para o homem fazer. Não tem como, isso não existe. Casais saudáveis são formados por duas pessoas que se completam em Deus, não em si mesmos. E se somam no amor. Aí sim, multiplica no amor. A dependência de Cristo fortalece o casamento, irmão. Nós estamos com um propósito, unidos no amor de Cristo, aí sim. Aí, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam, Salmo 127:1. Não adianta, posso tentar, vai ser em vão, não tem como. Não basta amar um ao outro, é preciso amar a Cristo acima de tudo. Tem casais que, não, por ele, por ela eu minto, por ele, por ela eu faço isso. Quer dizer, Deus não está acima. Não está acima. Eu sempre falo isso aqui, eu falo assim, eu não passo a mão nem na minha cabeça, irmão. Não vou passar a mão na cabeça de marido, não passo a mão na cabeça de filho, não passo a mão na cabeça de irmão nenhum. Eu não passo. Nem na minha. A gente às vezes é bem rigoroso, eu prefiro ser bem rigorosa comigo, porque diante de Deus eu falo assim, Senhor, tu tem que estar acima de mim. Acima de mim. Tem gente que está acima de Deus, né? Porque não peca, não erra, não faz nada, então está acima de Deus. É o maridão perfeito, é a mulherzona perfeita. Não existe, irmão, não existe. Pode até dar uma aparência, mas não existe. Crescendo, nós temos que crescer, é um crescimento espiritual mútuo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, a sua companheira, o seu amigo, seja quem for, o ferro com ferro se afia, ele não se afia sozinho, é o ferro com ferro. É marido com a esposa, estão em crescimento, estão se vendo, um está falando para o outro, um ajudando o outro, crescendo, o homem nos seus papéis e suas mulheres nos seus papéis, cada um correspondentemente, nós temos que viver isso. Sinais de um casal que se completa em Cristo, caminham em perdão, paciência e encorajamento, celebram a vitória juntos, oram nas lutas e não competem entre si. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Agora vamos entrar aqui. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós temos esse versículo aqui como de relacionamento, né? Quando vai chamar alguém para namorar. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que é uma aliança, irmãos? Já foi ministrado aqui. A aliança não é um contrato. Contrato pode ser quebrado por qualquer motivo. É compromisso sagrado diante de Deus. É compromisso, propósito que Deus nos deu. Gênesis 2:24 diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma aliança é vida compartilhada, propósito unido, compromisso constante. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Agora, como é que a gente vê a nossa vida? Se analise como marido, se analise como mulher hoje. E eu vi um exemplo glorioso, eu quero trazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente está fazendo a coisa que a gente pode até achar que é certa, mas a gente não está fazendo. E não é feio, não é humilhante a gente reconhecer que está errado. Isso é louvável diante de Deus, porque senão não existiria perdão, né, irmãos? Seria a gente dizer que eu não preciso ser perdoada por Deus. Sim, eu não preciso pedir perdão porque eu sou tão magnífica, tão maravilhosa, que não tem necessidade, Senhor. Eu vou te seguir porque mas não preciso pedir perdão de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, porque eu sempre fiz tudo certo. Já será? Senão Jesus tinha que falar assim, eu esperar a Nailfe nascer para ela morrer na cruz, né, porque ela é tão perfeita que eu preciso botar ela na cruz. Não preciso mandar meu filho. Olha, nem preciso descer a terra porque ela é maravilhosa. Não, irmãos. E foi uma pergunta que um rapaz fez para uma pessoa que trabalha com mente, né, que trabalha com psicóloga, psiquiatra, alguma coisa assim. Ele falou assim, como reconhecer que a gente é um abusador? Entenda abusador não como estuprador, irmãos. Abusador, a pessoa abusa mentalmente, psicologicamente. E eu achei assim uma resposta maravilhosa, e isso vale para a nossa vida. Como é que a gente está agindo diante de Deus? Como é que a gente está agindo como casal? Como é que eu estou agindo como mulher? Como o meu marido está agindo como marido? Assim, para as nossas vidas, isso aqui fica para a nossa reflexão, para que a gente possa entender. Eu achei muito interessante. Quando é que a gente pode reconhecer que a gente é um abusador? Porque o abusador, aquela pessoa, entenda abusador como uma pessoa que está fazendo algo que está além dos parâmetros do que Deus quer para a nossa vida. Eu posso até dizer que eu estou fazendo segundo a Bíblia, mas eu não estou fazendo segundo a Bíblia. Eu estou fazendo segundo os meus preceitos, aquilo que eu quero para o meu casamento e aquilo que eu acho que deve ser, e a pessoa tem que se calar, tanto seja a mulher, tanto seja o marido.
tem que ficar na dele porque eu sou assim, e às vezes a pessoa não se reconhece. Quando é que a gente se reconhece sendo um abusador? Quando você não aceita que o outro tem opinião própria. Quando eu não aceito que o outro tem opinião própria, eu estou sendo um abusador, mesmo sem querer. Quando você não aceita que o outro tem prazer em outras coisas que são diferentes da sua. Só pode ter prazer se for comigo. Entenda prazer, não estou falando de prazer sexual. Sim, sexual é só com o marido e com a mulher, tá, irmãos? Eu estou falando de prazeres, outros tipos de prazeres. Eu gosto disso aqui, eu gosto até de comer isso aqui, não como porque o outro não come. Então, não, só, eu gosto disso aqui, então você só vai comer o que eu como. Entenda a comida, outras coisas também. Quando você não aceita que o outro tenha prazer em outras coisas que são diferentes da sua. Prazeres diferentes do seu. Quando você não consegue perceber que é alteridade. O que é alteridade? Eu fiquei assim, meu Deus, alteridade. Quando você não consegue perceber que o outro é alteridade, que é um outro e não uma extensão sua. Tem gente que acha que o marido é uma extensão sua. Tem gente que acha que a mulher é uma extensão sua. Ah, mas na Bíblia diz que nós somos uma só carne. Sim, irmão, mas se você pecar, você fica e o outro vai. Não é porque eu estou me santificando e meu marido não está, ou vice-versa, que se Jesus vier, porque nós somos uma só carne, vai subir? Vai? Não vai, meu irmão. Não vai. O seu marido não é uma extensão sua. A sua esposa não é uma extensão sua. Quando eu acho que é e a pessoa tem que fazer só o que eu quero, eu estou sendo uma pessoa abusadora no meu relacionamento. Isso não procede do Senhor. Quando você não consegue perceber que é alteridade, não custa, não escuta, não considera, não valoriza, não estimula no que ele quer fazer, ou no que ela quer fazer. Eu não escuto o que ele quer, eu não faço o que ele quer, eu não quero deixar ele fazer o que ele quer, aí eu estou sendo uma pessoa... Raramente o abusador se reconhece como abusador. Geralmente fala, você está exagerando. Não é assim. É como se meu marido fosse... Não, sempre tem que ser do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. E quando ele fala, olha, não, tu está exagerando, não é assim. Eu só quero o melhor para o nosso relacionamento. Eu estou sendo uma pessoa abusadora no meu relacionamento. Porque eu não... Pessoa, é como se aquela pessoa fosse uma escrava minha. Mesmo eu dizendo que eu amo, mesmo eu dizendo que faço tudo, mas eu faço tudo por ela. Eu não estou fazendo segundo os preceitos bíblicos. Porque eu acho que tudo é sobre mim. Não é sobre você, querido. Não é sobre você, querida. É sobre Deus na vida de vocês. É sobre os dois em cumplicidade e em amor. É isso que Deus quer. Cada um no seu lugar, respeitando os seus papéis. O homem tem que morrer pela igreja, como Cristo morreu para a igreja, o homem tem que morrer pela sua mulher. Irmãos, e morrer vai além. A parte mais fácil é morrer. Porque na hora do vamos ver, ele vai mesmo para cima. Mas será que você morre todo dia? Será que você escuta quando ela precisa ser ouvida? Será que quando ela tem uma necessidade, será que você escuta e vai realizar aquela necessidade? Quando a mulher precisa ser ouvida, gosta de fazer uma coisa, será que você renuncia o seu ego, o seu eu, por amor a ela, ou vice-versa, por amor a ele? Será que você tem feito isso como Cristo da sua mulher? Será que você realmente tem morrido todos os dias nesse sentido? Porque Deus deixou o esplendor da glória dele e veio morrer por nós. Mas por isso ele fez todo um parâmetro para que nós chegássemos nesse momento e ele realizasse o fato de verdade. Eu creio que morrer na cruz, ele falou assim, olha, não tenho problema nenhum com isso. A parte mais fácil era morrer na cruz. Para isso nasci, para isso veio ao mundo. Eu vim para esse fim. Agora ele não veio. Na hora que ele falou assim, se possível, afaste de mim esse cara, ele foi no sentido de todos os pecados estavam sobre ele. Ali ele renunciou toda a vontade dele para fazer prevalecer a vontade nossa, do Senhor, porque ele queria morrer pelos nossos pecados. Então, assim, respeitando os papéis, o homem foi feito para morrer pela esposa. E aí a mulher fala assim, para a gente fica só a submissão. Meu irmão, a mulher arrepia até o cabelo do ouvido, né? Hoje em dia não, glória a Deus que a igreja não tem esse problema, em nome de Jesus, né? Tem? Tem? Em nome de Jesus, meu irmão, nem responderam direito, eu fiquei com medo agora. Irmão, fala submissão. E eu vi 2 exemplos que eu quero já ir finalizando, falando sobre esses 2 exemplos que eu achei maravilhoso, que fala sobre submissão,
eu não sou estudada em grego, não sou estudada em hebraico, eu escuto que as pessoas estudadas falam, tá, irmão? Então, não vou falar palavra nenhuma, porque não faz parte de mim. É muita enrolação, minha língua não vai junto. Então, eu só em cima do que foi ministrado. E eu vi uma mulher falando, as duas palavras em Gênesis descrevem a mulher, em Gênesis 2:18. Vou fazer uma ajudante adequada para ele. Vou fazer ele uma auxiliadora que seja idônea, em outra versão. Aqui ela foi pegar lá no hebraico, lá pegando direitinho no hebraico, e a outra fala no grego, em outro exemplo, falando da mesma palavra. Ajudante, auxiliadora. Em hebraico e no grego, são características destinadas somente a Deus. Quando ele fala assim, farei uma auxiliadora. A primeira palavra que ele usou para a mulher foi auxiliadora. Que ele seja idônea. Foram as primeiras palavras que ele utilizou para a mulher. Para nós seres humanos aqui na Terra, né? E no caso dela, que ela falou que ela nasceu no Mississippi, para nós, ajudante é ser algo secundário. O secundário ajuda o primário, o ajudante ajuda o principal. Nós temos essa visão até aqui no Brasil, que ser submissa, a gente vê até uma ministra, eu não vou ser submissa, não vou ser submissa, não vou ser submissa, né? Ela parecia que estava tendo uma síncope ali. Não vou ser submissa, a pessoa não tem nem real visão do que significa submissão. Né? Ser ajudante significa ajuda ou força, mas é uma palavra muito mais forte, carrega a ideia de fortalecer alguém de uma forma que ele não pode fazer por si mesmo. Deus, ele fala, quando ele se fala dele próprio, ele usa a mesma palavra do hebraico e do grego. Do hebraico, a mesma palavra significa ajudante, a mesma palavra que ele utilizou para a mulher, ele utiliza para ele. Então, será que Deus é secundário? Vai ajudar alguém porque alguém precisa de ajuda e não vai fazer sozinho. No caso, o marido. No seu caso, o seu marido. Deus lhe chamou para ser essa ajudante, porque sabe que sozinho ele não vai conseguir. Então, a importância disso. Em toda a Bíblia, quando ele usa a palavra, que é essa palavra, Ezer, é para se descrever em relação... Ezer e outras coisas, tá, irmão? Se eu falar só Ezer, que é mais fácil. Para se descrever em relação a Israel. Deus fortaleceu a Israel de maneiras que Israel não podia fazer por si mesmo. A primeira palavra que ele usou para descrever a mulher é uma palavra que ele usa para se descrever. Olha que forte, irmãos. Nós somos feitas igual que Deus fez para ele fez para nós. Submissão ou estar abaixo, dando sustentação para a missão. É a submissão que a gente tanto se arrepia, né? Ai, submissa, sou, meu irmão. É muito bom ser submissa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Anderson. Anderson, rapidinho. Porque a tua, acho que é o único que tem essa visão aqui. Mas, né? Claro que todo mundo aqui vai ter. Mas ele fala, porque ele ser um engenheiro, né? Fica mais fácil. O que é mais importante em uma casa quando você está construindo? As paredes ou os alicerces? Acho que até quem não trabalha com engenharia sabe, né, irmão? São os alicerces. Não é verdade? Mulheres, olha que coisa linda. Sejam alicerces dos vossos maridos. Submissão é uma missão embaixo, é base. O que é mais importante em qualquer coisa? A base. Para qualquer construção, a base. Mulheres, sejam alicerces para os vossos maridos. Porque sem alicerce vai ruir, vai cair, a casa cai. Nós temos que ser alicerce para o nosso marido. Submissão significa isso, é ser base para os nossos maridos. Ele não está nos colocando em um lugar de inferioridade, muito pelo contrário. Se você balançar, minha irmã, toda a casa cai. Deixa a tua mulher acordar chateada. O filho fica ruim, a casa fica ruim, o marido fica ruim, desanda tudo. Se a mulher acordar chateada, mas se o homem acordar, acontece alguma coisa? Capaz de ele dar apanhada a mulher. Mas se a mulher, porque ela é base na sua casa, meu irmão, se ela acorda virada, a casa inteira fica virada.
ela é base, ela é alicerce. A importância que Deus está, e nós temos que viver cada um os nossos papéis. Homem tem os seus papéis, a mulher tem o seu papel, irmão, cada um tem que viver no propósito de Deus. O propósito que Deus deu para a tua vida. Eu sou mulher, irmãos. Um dia eu conversava com umas meninas ali que, pastor, ele falou que eu tenho que lavar a louça. Né? As meninas estavam conversando, a gente estava conversando ali. Aí meus meninos estão falando que eu tenho que lavar a louça. Eu falei assim, mas você vai carregar os garrafões de água, o botijão de gás, você vai fazer os pesos? Então, se a gente quer que o homem esteja no lugar dele, nós temos que estar no nosso. Porque eu não vou carregar. Quando estava todo mundo tirando aqui os bancos, tirando as cadeiras, aí as meninas vieram tudo. Eu falei, ei, tem um monte de homem aqui dentro. Deixa eles fazerem. O problema da mulher é que ela quer tomar a frente. Ela quer fazer o papel que não é dela. Irmão, mulher é diferente de homem, fisicamente. Mas eu sou forte. Sim, eu também posso fazer, mas eu não vou fazer. Porque tem um homem para fazer. Ele foi feito fisicamente para isso. O homem tem mais fibras musculares, tem Léo, mais fibras musculares do que a mulher. O homem tem mais testosterona do que a mulher. Ele foi feito, mas eu sou forte. Pega a irmã Edgleuma ali, vê se ela não dá em alguém. Vai dar, irmãos. Mas, peso por peso, altura por altura, eu duvido que ela ganhe. Peso por peso, altura por altura não ganha. Não estou falando de quem sabe lutar, eu estou falando peso por peso, altura por altura. O homem é mais forte que a mulher. Se eu pegar aqui alguém que é basicamente a minha altura aqui de homem, que tem mais ou menos o mesmo porte, o mesmo peso que eu posso ter a mesma altura e o mesmo peso. Se eu der um murro nele, ele vai sentir. Não vai? Vai porque eu sei dar também, irmão. Vai sentir. Mas se ele der um murro em mim, vai quebrar meu maxilar, vai quebrar meu nariz, vai quebrar, porque ele é mais forte do que eu, querendo ou não, irmão. Peso por peso, altura por altura, o homem sempre vai ser mais forte que a mulher. Cada um no seu lugar, irmãos. Deus te deu um propósito. A mulher quer tomar o propósito do homem, aí o homem relaxa. Não vira mais homem, irmãos. Deixa o seu marido ser macho, para que você seja fêmea. Que nós possamos estar unidos nesse propósito, firmes no amor de Cristo, para que Deus possa fazer valer a palavra dele na nossa vida, em nome de Jesus. O homem é protetor, o homem tem que proteger a mulher. Um dia deixa eu mostrar para a Fran, não sei se quem viu um reality aí, que eu nunca sabia nem que existia, que aparece, né, nos feeds. Alguém viu? Eu peço o ministério que vai subindo para eu finalizar aqui. Eles tinham que fazer uma prova, não sei qual era a prova, e eles tinham que, no final, a mulher estava amarrada. Alguém viu isso aqui? Alguns viram, né? A mulher estava amarrada e tinha uma bomba de água na direção dela. E que se o homem não conseguisse completar aquela prova, aquela bomba de água gelada, lá no sul, imagina, né, irmãos? Aquela bomba de água gelada ia dar, pode subir, irmãos, do ministério. Em nome de Jesus. Aquela bomba de água gelada ia dar na frente, ela estava amarrada, ela não tinha como se proteger daquela água. E alguns homens, no último, tinha que abrir um cadeado. E o homem tentando abrir aquele cadeado, e o tempo apitando, que ia acabar o tempo, e a bomba de água ia em cima da mulher. Alguns homens, uns 3 ou 4 homens, viram, não conseguiram, eles só falavam assim, eu não conseguia abrir a tempo, eu não conseguia, e ficava ali olhando a mulher levando aquela bomba de água na cara dela. A mulher fazia até assim, a bichinha, coitadinha, bem assim. Aí tinha um outro, quando ele viu que o tempo ia acabar, que faltava alguns segundos, ele com aquela molho de chave na mão, ele olhou para aquele molho de chave, jogou, foi para frente da mulher e a água foi toda na costa dele. Não deixou ela pegar água. Não deixou ela pegar água. Moral da história, a prova era, ninguém ia conseguir abrir aquele cadeado. Eles queriam que o homem protegesse as suas mulheres. E somente 2. Um na metade, a mulher já estava quase afogada, mas ele foi lá. O outro não deixou nem chegar perto da água nela. Ele falou assim, eu não podia deixar. Ele falou assim, por que você... Eu não podia deixar que ela pegasse aquela água geladinha. Ele ainda falou assim, eu não podia deixar. O homem foi feito para ser protetor. As mulheres querem ser protetoras agora. Não, irmãos. Deixa o seu homem ser protetor. Deixa ele tomar frente, deixa ele ser homem.
e nós façamos o nosso papel e os homens fazem o papel dele. Aí tudo anda. O propósito de Deus na sua vida vai andar. Tudo vai brilhar na sua vida. Podem vir as tempestades, podem vir qualquer coisa. Vai fazer valer a palavra de Deus na sua vida e você vai prosperar no Senhor, no propósito que Deus deu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado.